Tá iniciada, então, a gravação, tá? A gente está falando aqui de rede sem fio, particularmente do protocolo I3E 802.11, um protocolo de enlace sem fio, protocolo de enlace sem fio, né? Obviamente, camada de enlace. Tá? Bom, já falamos desse protocolo, a parte inicial dele, os comportamentos, os problemas, tá? O último slide que a gente viu foi esse aqui, né? Que é relativo à troca de mensagens, só para dar uma lembrada, tá? Você tem uma máquina origem que, por exemplo, pode estar fora do alcance de outras máquinas, mas todas elas dentro do alcance do ponto de acesso, né? Como isso é possível? Poderia, por exemplo, essa máquina origem, né, o raio de alcance dela ser esse aqui, né, que engloba pontos de acesso, né, e não engloba as outras, né? As outras, por consequência, também. O raio de acesso delas, né, não pega a máquina origem, mas todo mundo pega o ponto de acesso sem fio, né? O ponto de acesso sem fio, o raio de alcance dele, né, seria esse aqui, né, pegando todas as máquinas. Né? Então, pode acontecer de uma máquina que origem, querendo enviar para o ponto de acesso que é o destino, uma mensagem, essa mensagem não chegar nas demais. Né? Então, para evitar problemas, a gente viu o seguinte. Eu acabei fazendo besteira aqui. Eu vou ter que botar de novo aqui. Apertei o botão errado. Então, resolvido. Né? Então, a máquina destino. A máquina origem vai mandar uma mensagem, essa mensagem não chega em todas, chega apenas no ponto de acesso, então ela manda um RTS. Né? Com esse RTS, vai obrigar com que a máquina destino, que no caso é o ponto de acesso, mande de volta um CTS dizendo que pode enviar. Então, a RTS request to send, uma requisição para enviar, o ponto de acesso fala, pode enviar. Esse pode enviar chega também nas demais. Então, as demais, embora não estejam escutando que a origem está transmitindo, elas sabem que existe uma transmissão porque houve, né, um CTS. Depois disso, são enviados os dados não chegam até as outras máquinas, né, por causa do alcance, mas como recebeu o CTS, as outras máquinas não transmitem nada, elas ficam em silêncio nesse tempo. Quando acaba de transmitir o dado, o destino manda um pacote ACK, que serve para duas coisas. Né? Serve para quem enviou saber que os dados chegaram perfeitamente, sem problema nenhum, e serve para as demais saberem que já acabou a transmissão, que agora elas também podem transmitir. Tá? Então, esse aqui é como funciona dentro de uma célula, né? Dentro de um BSS, que é o que a gente chama. Tá? Então, dentro dessa célula, né, existe um AP, que é o destino ali, que é o ponto de acesso, que coordena toda a comunicação dentro da célula. Tá? Então, usando agora esse mesmo protocolo, o 2.11, como enlace ponto a ponto. Né? Aquele enlace que nós vimos lá é um enlace multiponto. Né? Existe o ponto de acesso e várias máquinas dentro podem estar trocando informação com ele. Né? Então, se dois nós tiver cada uma antena direcional, eles podem dirigir suas antenas um para o outro, usando esse protocolo 2.11. Então, você tem aqui, por exemplo, uma rede, né? Isso é comum, por exemplo, você tem uma rede aqui, num determinado local. Tá? Vamos supor que parente seu, tá? Irmão, pai, mãe, mora do outro lado da rua, por exemplo, e na casa dele tem uma outra rede. Então, até um pequeno escritório, né? Que tem uma parte do escritório numa rua, outra parte do outro lado da rua. É proibido passar cabo pela rua, tá? Porém, a frequência de Wi-Fi é liberada. Você pode, então, por exemplo, né, conectar um AP aqui. Existem APs que você consegue destacar a antena dele. Então, você destaca a antena dele e troca por uma antena direcional. Né? Por exemplo, essas antenas que estão aqui. Ó. Isso aqui é uma antena direcional. Você aumenta o ganho em determinada direção. Então, você bota essa antena direcional no da esquerda, tá? Mandando a informação para quem está na direita. Na direita, coloca também um AP. Troca a antena dele, bota uma antena direcional. E aí, os dois, você pode trocar a informação. Então, essa rede aqui, ela tem um acesso à internet,
por exemplo, e você não precisa botar acesso à internet nos dois lados. Você pode simplesmente fazer, né, com que isso tudo vai ser a mesma rede. No final, isso aqui é um enlace sem fio, ponto a ponto, que dá para fazer tranquilamente o I3E 2.3. Estou vendo aqui que o Rafael perguntou sobre trabalho. Vamos deixar no final a gente conversa sobre trabalho, tá, Rafael? Até porque a gente vai fazer o laboratório hoje que complementa o trabalho. Bom, cadê o mouse? Então, se dois nós tiverem cada uma antena direcional, esse caso aqui, eles poderão dirigir antenas um para o outro usando 200.11. Vai ser um enlace ponto a ponto, né? Então, você estende a sua rede dessa forma, né? Isso aqui, só para dar um exemplo prático disso aqui, tá? Eu fiz isso aí. Minha mãe e minha irmã, por exemplo, moram bem perto. Né? Moram não, elas têm a casa em um lugar chamado Praia Seca, perto de Araruama, tá? E tem internet na casa da minha mãe, a minha irmã vai lá às vezes, né? Então ela queria, o que que a gente fez? A gente fez exatamente isso aqui, tá? Comprou 2 pontos de acesso, colocou eles como no modo ponte, que a gente chama, né? Modo bridge, e estendeu a rede de uma casa para outra. E no final é a mesma rede, todo mundo acessa a internet, né? Num pequeno escritório, por exemplo, você poderia botar acesso à internet nos dois? Poderia, mas a comunicação entre os dois teria que ser pela internet. Fazendo dessa forma, você consegue uma ligação direta ponto a ponto, é bem mais rápido. Né? Então, a utilização de antenas direcionais, tá? E uma maior potência de transmissão permite que seja utilizado como meio barato de fazer conexão ponto a ponto por dezenas de quilômetros. Tá? Mas aí, ó, não é recomendado o 62.11 para isso. Tá? Aqui eu estou apenas comentando que é possível, tá? De fazer de uma forma barata. Né? Então, se você tem distâncias de até poucos quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, você pode fazer dessa forma. Só que você vai precisar de um equipamento, um radinho, um APD, se você tem um controle modo de potência, você possa conseguir dar um ganho de potência, precisa botar uma boa antena direcional, você consegue fazer isso de uma forma barata. Tá? Não é o aconselhável. O melhor é botar um rádio com outra tecnologia, que seja, ele é um pouquinho mais caro, não é um absurdo, tá? Mas você consegue fazer uma transmissão muito melhor com equipamento próprio para enlace ponto a ponto. Mas dá para fazer com esses 2.11. Com o formato do quadro I3E 2.11. Os, é, o ponto de acesso, aquele roteadorzinho que a gente tem em casa, tá? Desenha a traseira dele aqui, normalmente ele é assim, né? Normalmente o padrãozinho é 2 antenas. Então, ele tem 2 antenas, que faz a parte Wi-Fi. Aqui atrás tem uma tomada, que é a tomada da WAN, que é para ligar no roteador que acessa a internet. E normalmente aqui atrás 4 tomadinhas RJ45, que funcionam como um switch. Então, isso aqui é protocolo Ethernet, né? Isso aqui é protocolo Wi-Fi, né? O Ethernet é 802.3. O Wi-Fi é 802.11. Tá? É bom falar isso aqui só para imaginar o seguinte: o 802.11 ele não é uma simples extensão do Ethernet. Não é a informação quando entra por uma porta dessa aqui, se for direcionado para a rede sem fio, ela vai sair pela rede sem fio. Só que a informação que entra por aqui, ela é diferente da informação que sai por aqui. Da mesma forma, a informação, vamos supor que também seja a internet, que chega pela rede sem fio, né? Chega na antena, quando ela sai por um padrão internet, ela tem que ser convertida. São protocolos diferentes, funcionam de forma diferente. Tem até o mesmo endereçamento. Para ficar bem claro, vou dar uma lembrada aqui, ó. O Ethernet, o quadro tem um preâmbulo, tá? Então, um preâmbulo para poder fazer a sincronização. Depois do preâmbulo, vem um quadro chamado SDF, que ele inicia, ele é o aviso que está começando informações. Aí vem aqui, endereço do destino, endereço da origem, tamanho do quadro, né? Então aqui, endereços, origem, destino, o tamanho do quadro, vem os dados, e no final uma informação chamada FCS para ver se houve erro ou não, o CRC, né? Para fazer um teste de erros. Esse é o quadro 802.3. A gente vai ver na figura que o 802.11 é completamente diferente. Então, quando há troca de informações entre ele, é feito um trabalho de conversão.
Esse aqui é o formato do quadro 802.11. A gente percebe que ele é bem diferente. Só de cara, aqui no 802.11, nós temos dois endereços. Primeiro o endereço destino, depois o endereço origem. Aqui no 802.11, nós temos 4 endereços. Tá? Ainda tem um quadro chamado duração, ainda tem um controle de quadro com uma série de informações. Aí, para vir a carga útil, no final vem o CRC também, que obviamente vai ter valor diferente do CRC do 802.3, já que muda tudo aqui na frente. Tá? Então, é importante saber isso. São dois protocolos completamente diferentes. O comprimento permitido para carga útil do Wi-Fi, tá? É de até 2.312 bytes. Né? O 802.3, que é o Ethernet, o maior comprimento permitido é 1.500 bytes. Tá? Só que acontece muita conversão 802.11 para 802.3, né? Ou seja, muita conversão entre o Wi-Fi e Ethernet. Se o quadro Wi-Fi for maior que o quadro Ethernet, não dá para fazer a conversão. Pelo menos do Wi-Fi para a Ethernet. Se o Wi-Fi tiver mais de 1.500 bytes de dados. Então, para manter a compatibilidade e para poder facilitar a conversão, normalmente os equipamentos Wi-Fi, apesar de poder enviar até 2.312 bytes, eles não enviam mais de 1.500 bytes. Tá? Isso para evitar problemas. Então, é algo que não está no padrão, mas é que de fato acontece. Tá? O 802.11, né, Wi-Fi, inclui uma verificação de redundância, que é o CRC, para que o receptor possa detectar erros. Né? A gente viu que o receptor ele tem que mandar um ACK, confirmando que ele recebeu os dados corretamente. Então, quando a informação é enviada, o receptor confirma pelo CRC e envia o ACK. Existem ainda mais campos de endereço, né? Existem 4 campos de endereço. Tá? Então, endereço 1, tá? Quando é feita uma transmissão. Né? Vamos imaginar o seguinte, aqui o computador H1, um notebook H1, mandando uma informação por intermédio do AP. Tá? E essa informação é para chegar no roteador. O endereço 1 é o endereço MAC da estação que deve receber o quadro. Tá? Então, no caso, é o endereço MAC do roteador. Tá? Endereço 2, endereço MAC da estação que transmite o quadro. Tá? O endereço 3 é o endereço MAC da interface do roteador responsável pela ligação do BSS com outros BSS. Então, no caso, de novo, desse roteador aqui. Tá? O endereço 4 é utilizado, né, quando APs encaminham quadros uns aos outros no modo ad hoc. Então, o modo ad hoc é quando você tem mandando, por exemplo, dentro de uma... Na verdade, não vai ter na célula, tá? Você tem 2 equipamentos sem fio, desculpa, tem uma estação sem fio, então, estação sem fio, elas vão falar diretamente uma com a outra, sem a utilização de um ponto de acesso. Esse é o modo ad hoc. Aí, nesse caso, vai usar o endereço 4. Bom, controle de sequência. Cadê o... Então, sempre quando que um quadro chega corretamente, a estação devolve um quadro de reconhecimento. Né? A gente já conversou bastante. O Wi-Fi é uma rede bastante problemática e que existe muita perda de dados. Tá? Então, é necessário fazer esse reconhecimento. Tá? Esse reconhecimento, então, ele pode se perder também, provocando envio de várias cópias. Assim como tem problema no envio da mensagem, eu posso ter problema no envio do reconhecimento. Então, você tem um computador sem fio, um AP, ele manda o quadro, aí vem um ACK. O ACK se perde. Né? O que vai acontecer? O transmissor vai transmitir novamente. Então, vai chegar 2 vezes a informação para o receptor. Então, o que o receptor vai ter que fazer? Né? Primeiro, ele vai ter que identificar de alguma forma que foi duplicado, para poder jogar fora e mandar outro ACK. Né? Então, o número de sequências podem servir para reconhecer esses quadros duplicados. No caso, esse campo aqui, controle de sequência. O campo duração permite que uma estação transmissora reserve o canal durante um período. Né? Então, a gente viu
Deixa eu voltar alguns slides aqui. Vou voltar bastante. E durante essa transmissão aqui, ó, as outras estações ficavam adiando o acesso, tá? Como ele sabe por quanto tempo tem que adiar o acesso? É por aquele campo duração. Aquele campo duração, a estação está falando quanto tempo vai durar a transmissão. Tá? Tá o próximo aqui, tá? Então, esse campo duração permite determinar quanto tempo dura para poder saber quanto tempo as estações vão ficar paradas, né, sem poder transmitir. Existe ainda um campo controle de quadro que inclui informações de controle. Tá? Faltou a imagem aqui, mas esse campo controle de quadro aqui. Vou anotar para botar a imagem. Então, esse campo controle de quadro, né, tem algumas informações. Né? Primeiro, versão do protocolo. Ele é definido como 00. Né? Se houvessem implementações futuras, poderiam ter versões diferentes aí. Né? Assim como o IP também tem um campo versão. Né? Tem os campos tipo e subtipo. Então, aqui. Né? Usado para distinguir os quadros RTS, CTS, ACK e dados. Tá? Então, lembra que a gente, para uma estação primeiro transmitir, ela manda primeiro um quadro RTS, requisição para enviar. Depois ela recebe um clear to send, que é autorização para enviar, envia os dados e no final manda um ACK. Tá? Então, são aqueles campos que determinam os tipos. Né? Aqui temos o campo para o AP e do AP. Né? Usado para definir o significado de diferentes campos de endereço. Tá? Os campos de endereço eles vão variar dependendo se a informação está indo do AP para a máquina ou da máquina para o AP. Então, aquele campo é que diz quem está fazendo envio. Mais fragmentos significa que haverão fragmentos do quadro, assim como a gente viu para o IP que tem fragmentos. Nova tentativa indica a retransmissão de um quadro enviado anteriormente. Né? Então, sempre que ele retransmite, ele marca esse bit nova tentativa. Gerenciamento de energia. Tá? O transmissor está entrando em modo de economia de energia. No Wi-Fi, a placa de rede ela pode mandar uma mensagem para o AP falando o seguinte: ó, eu vou dormir durante um tempinho. Isso é rápido, durante pouquíssimo tempo. Tá? Mas ela desliga, a placa de rede desliga os transmissores delas durante esse tempo. Isso significa que o AP está sabendo que não pode mandar informações para ela. Ela tem que segurar o AP vai ter que segurar alguns quadros temporariamente para ela. Tá? Isso é importante para estações que não têm uma fonte de energia boa. Tá? Se desligando periodicamente o receptor e o transmissor dela, ela faz uma boa economia de energia, já que o Wi-Fi consome bem. Tá? Mais dados indicam que o transmissor tem quadros adicionais para o receptor. Tá? E o app indica se está sendo ou não utilizada a criptografia. Então, a gente vai conversar sobre criptografia mais adiante. Por fim, tem um quadro no bit aqui reservado, que na verdade não tinha uso para ele, ficou como reservado. Essa parte de controle de quadro, tá? Ninguém precisa ficar preocupando em decorar cada campo, não. Né? Isso aqui é só para conhecimento. Agora, mobilidade dentro de uma rede IP. Tá? A gente viu o seguinte: quem define a faixa de endereço IP é um roteador. Tá? Então, você tem ligado um roteador. Se desse roteador você tem nele, numa porta, uma subrede, noutra porta, outra subrede, aqui tem um AP. Tá? Então, esse AP é responsável por essa área aqui. Esse roteador tem outro AP aqui, que ele é responsável por essa área aqui. Né? São sub-redes diferentes, tem faixa de endereço IP diferente. Agora, dentro desse roteador, pode ter ainda um outro AP aqui, ó, um outro AP ligado. Esse outro AP tem a área dele, que é cobertura. Esses dois APs, como estão ligados ao mesmo roteador, eles estão trabalhando na mesma faixa de endereço IP. Né? APs diferentes significam enlaces diferentes, significam redes diferentes, mas dentro de uma subrede IP é a mesma subrede. Tá? Não faz diferença para o roteador aqui se a máquina está num AP ou no outro AP. Se estão dentro da mesma subrede.
Então, se um equipamento está numa determinada área e vai para outra área, se ele mantém o seu endereço IP, não tem problema nenhum. Tá? Porque para o roteador está tudo do mesmo lado. Isso que a gente chama de mobilidade na mesma subrede IP. Então, aqui no caso, ó, tem um computador, né? Não é um roteador. Então, todo mundo aqui é a mesma rede, a nível de IP, mesma subrede IP. Aí tem aqui AP do BSS1, AP do BSS2, e temos um computador H1 que está migrando de BSS1 para BSS2. Tá? Bom, isso levanta alguma questões, né? Como é essa mobilidade? Né? Como as estações sem fio passam, tá, de uma área para outra, mantendo as seções TCP? Tá? A resposta é simples. Tá? Quando os BSS fazem parte da mesma subrede, a mobilidade é manipulada diretamente. Tá? O controle a nível de enlace é transferido do AP1 para o AP2. Mas o funcionamento a nível de internet, acesso à internet, TCP/IP, nada muda, porque o computador móvel ele não mudou o seu endereço IP. Né? Então, todas as sessões, todas as conexões estabelecidas TCP, tudo continua funcionando normalmente. Né? Agora, quando as estações se movimentam entre subredes, tá, diferentes, né? Por exemplo, vem de uma subrede aqui para uma subrede para cá, tá? Vou botar uma mais próxima aqui, né? Até com sobreposição. Aqui uma outra subrede, tem essa área aqui, né? Quando acontece a migração aqui, que passa de um IP para outro, está mudando de subrede. Aí vai precisar mudar o endereço IP. Aí vão ser necessários protocolos mais sofisticados, tá? Aí tem ponteiros repassadores, uma série de protocolos que são utilizados para isso. Então, mobilidade dentro da mesma subrede IP. Supondo que esse H1 se movimenta, tá? Todas as estações, incluindo os APs, pertencem à mesma subrede IP. Então, quando o H1 se move de um BSS para outro, tudo é mantido, né? Conforme já falei para vocês. Então, não existe problema nenhum. Tá? Agora, como é que é percebida essa alteração aqui? Tá? Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, né? À medida que H1 está se afastando de AP1, H1 está se afastando de AP1, né? Ele detecta enfraquecimento do sinal. Começa a fazer uma varredura em busca de um sinal mais forte. Tá? H1 recebe quadros de sinalização do AP2. Né? Os APs estão periodicamente enviando quadro de sinalização. Então, quando ele está fazendo essa transição, ele percebe que esse cara está com um sinal cada vez mais fraco, ele começa a receber sinais do quadro AP2. Então, ele percebe que ele está entrando em outra área, né? Pelo enfraquecimento e pelo recebimento de novos quadros. Tá? Então, acontece o que a gente chama de desassociação e associação. Né? O H1 se desassocia de AP1 e se associa com AP2, mantendo, tá, tudo que tinha em curso. Tá? Agora, a única questão aqui é com relação ao seguinte, ó. Como funciona aqui o switch, o comutador? A gente já estudou que o switch, né, aliás, aqui não, né? Mas vocês viram em rede Zoom que o switch ele controla por qual porta ele envia cada pacote. Então, pacote destinado para H1, como está no lado de cá, tudo que está chegando para o computador, ele manda para cá. Tá? Porém, quando o H1 passa para P2, ele passa para outra porta do switch. O protocolo de switch ele não está preparado para isso. Se chegar alguma nova informação para P1 e nada foi informado ao switch, ele continua mandando a informação, tá, por outro lado. Tá? Então, o comutador altera assim que recebe o quadro com o endereço de origem na outra porta. Né? O que vai acontecer aqui é que quando o H1 se associar ao AP2, na primeira transmissão que H1 fizer na rede, vai chegar no computador essa transmissão. O computador vai, então, perceber que H1 está do outro lado e vai acertar suas tabelas. Isso acontece de forma muito rápida e não existe prejuízo. Né? Uma solução, por exemplo, é o AP2 enviar ao computador um quadro com endereço de origem H1 logo após a nova associação. Isso é opcional. Bom, falei rapidamente para vocês do controle de energia. Uma estação pode desligar o seu transmissor durante um tempo.
né? Então, o 802.11 prevê a capacidade de gerenciamento de energia, né, permitindo que minimize as funções de percepção, de transmissão, de recebimento para economizar energia. Então, um nó ele é capaz de alternar entre os modos de dormir e acordar conforme a sua conveniência, né? Então, por intermédio daquele campo que a gente viu, né, o nó indica o ponto de acesso que vai dormir, né? E quando o ponto de acesso descobre que o nó vai dormir, ele sabe que não deve enviar quadro, não. Então, ele precisa armazenar quadros destinados àquele ponto, né? Quando o nó acorda, ele entra logo no modo ativo, tá? No modo ativo, ele pode novamente trocar informações via rede, né? Se não houver quadros mantido no buffer, ele pode voltar a dormir, né? Caso contrário, ele pode solicitar explicitamente vida desses quadros, né? Um nó que não possui quadros, ele pode dormir 99% do tempo, tá? Ou seja, ele acorda, verifica que tem alguma coisa e dorme. Acorda, verifica que tem uma coisa e dorme. Entre acordar e dormir é muito rápido para fazer essa verificação. Então, um nó que não está participando da rede pode economizar muita energia se ele souber fazer uso disso, tá? Bom, então esse aí foi o Wi-Fi, tá? 802.11. Uma outra rede que nós temos é a rede Bluetooth, né? Bluetooth pode até ser utilizado para comunicação de dados, mas é muito raro, né? Bluetooth, na verdade, é muito utilizado para conexão entre periféricos, mas é um protocolo de rede, tá? É uma rede sem fio. Então, Bluetooth é o padrão também I3E, o I3E é o 102.15.1. Ele opera sobre curta faixa, baixa potência e um custo baixo, tá? Como a ideia do Bluetooth é interconectar periféricos, ele não tem um grande alcance, tá? Ele é de poucos metros, contrastando com o Wi-Fi, que vai a muitos metros, tá? Vai a 100 metros. Um Wi-Fi, o padrão Wi-Fi chega a 100 metros fácil, tá? Então, basicamente, tá, tem as seguintes características: baixa velocidade, já que a ideia não é a grande transmissão de dados, sim controle de periférico; curto alcance; baixa potência. Normalmente é feito para interconectar notebook, dispositivo periférico, telefone celular, smartphone, né? Muito usado hoje em dia para conectar caixa de som sem fio, né? Conectar earphones, né? Fone de ouvido, também sem fio, né? Como normalmente é utilizado para conectar uma rede de um único dispositivo sendo usado por uma única pessoa, ele também é denominado uma WPAN, tá? WPAN é o Wireless Personal Area Network, né? Então, é uma rede sem fio pessoal. É uma rede sem fio pessoal. Opera na mesma faixa do Wi-Fi, de 2,4 GHz. Então, a gente vê que, como é uma faixa liberada, todas as tecnologias usam ela. Telefone sem fio usa, Wi-Fi usa, Bluetooth usa, então eles podem até se interferir entre eles, né? Trabalha com tecnologia TDMA, né? Então, com intervalo de tempo, de um slot de 625 microsegundos, tá? Então, ele faz as transmissões a cada 625 microsegundos, e durante cada intervalo de tempo, o emissor transmite por entre 79 canais, tá? Ele é derivado do Wi-Fi, então, dos protocolos do Wi-Fi também trabalha com esses 79 canais, tá? O canal muda de maneira conhecida, pseudo-aleatória. Então, para evitar... Como é que funciona a transmissão Bluetooth, tá? Quando existe uma associação, o, tanto o controlador, o nó-mestre, ele determina uma semente aleatória, tá? Essa semente aleatória ela é utilizada para gerar uma sequência pseudo-aleatória, né? Uma sequência pseudo-aleatória é aquela sequência que ela parece aleatória, mas na verdade ela não é. Uma sequência pseudo-aleatória, se você parte da mesma sequência, você sempre gera a mesma sequência, que parece aleatória. Então, com todos os dispositivos usando a mesma semente, todos eles fazem o mesmo salto de frequência. Então, se são 79 canais, começa no canal 1, de repente todo mundo salta junto para o canal 50, depois todo mundo salta junto para o canal 20, depois todo mundo salta junto para o canal 63, tá? Com isso, com todos saltando, pulando para a mesma faixa de forma aleatória, se der o azar de dois dispositivos diferentes, né, duas redes diferentes caírem no mesmo canal, vai dar uma interferência naquele momento. Mas como são 79 canais mudando rapidamente de frequência entre eles,
a chance disso acontecer é muito baixa, né? Então, isso é uma forma de driblar a possibilidade de interferência do Bluetooth. Ele oferece uma vazão de 4 megabits por segundo, que é suficiente para o que se propõe. E são redes ad hoc, tá? Não existe um ponto de acesso controlando, embora exista um nó mestre. Então, dispositivos, né? A rede Bluetooth ela é conhecida como picorete, né? Piconet em inglês. Pode ter até 8 dispositivos ativos. A rede permite 256 dispositivos estacionados, tá? Um nó mestre ele consegue controlar até 255 dispositivos, mas em um dado momento somente 8 no máximo podem estar ativos, tá? Então P são os chamados estacionados, o M são os mestres, o S são os escravos. Então o mestre controlando os escravos, tá? E toda a comunicação é controlada pelo nó mestre. O nó mestre ele pergunta um por um. Pergunta, quer transmitir? Aí não, quer transmitir? Não, quer transmitir? Não, quer transmitir? Quero. Aí ele deixa fazer a transmissão, tá? E os nós estacionados, de vez em quando, o mestre pergunta, você vai acordar, não vai acordar? Dúvidas aí, gente? Fala aí, Jonathan. Fala alguma coisa? Tá tranquilo, né? Deixa eu abrir aqui, então, que eu devia ter deixado aberto, eu não deixei. O, o nosso laboratório. O nosso próximo assunto aqui é, tá? Infraestrutura de redes, tá? Vamos ver semana que vem, né? Vamos começar a ver aqui essa parte do laboratório do Wi-Fi. Bom, eu, tá perfeito. Só um minutinho que eu vou pegar um ponto de acesso, tá? Num outro cômodo que eu esqueci de deixar aqui para mostrar para vocês e conversar sobre isso. Bom, voltei aqui, tá? Deixa eu abrir aqui a câmera. Isso aqui, então, tá? Um exemplo de um ponto de acesso, um ponto de acesso padrão. Isso aqui é que faz a comunicação sem fio, né? Esse aqui tem duas antenas, antena até meio grandinha, porque ele tem um ganho maior, né? Esse aqui, um ponto de acesso, ele é especial, tá? Ele é um pouco diferente. É aquilo que eu falei para vocês, ele, ó, a antena dele solta, né? É a atarrachada aqui atrás, né? Isso para permitir a troca de antena. Então, esse ponto de acesso aqui, né, ou roteador, esse que também é um roteador e ponto de acesso, permite que você tire, né? Você precisa de um conector padrão de antena, esse conector. Você vem e coloca uma antena direcional, um cabo, rosqueia a antena direcional aqui. Uma vez rosqueado, você pode botar essa antena numa janela, né? Então, deixa esse equipamento próximo à janela, troca a antena dele e liga via antena com outro roteador que está longe. Então, com isso que a gente faz aquela ponte que eu falei para vocês, uma ponte sem fio, né? O roteador, então, conforme eu falei para vocês, ele tem três interfaces. Uma interface é composta por essas duas antenas, que é a parte wireless 802.11, e aqui atrás nós temos 5 tomadas. Na verdade, são duas interfaces, né?
a tomada em azul aqui, né? Esse não é padrão, qualquer cor pode ser usada em qualquer equipamento, tem equipamento que nem diferencia na cor, mas essa aqui em azul é a parte de WAN, que vai se ligar com a rede externa, vou ligar no roteador do provedor de acesso, e essas 4 aqui, na verdade, representam um switch que tem interno dentro dele, né, que permite a comunicação com até 4 máquinas, ou eu pendurar ele em outro switch, né? Então, esse aqui é o equipamento básico, tá? Isso aqui é um roteador, tá? Um roteador, ele tem essa interface WAN, então ele roteia informações da rede, né, de outra rede para a minha rede. Então, vem de uma rede externa, entra por aqui e sai na minha rede interna, tanto a cabeada quanto no Wi-Fi, tá? Um ponto de acesso, ele não tem a parte de roteamento, ele não tem essa entrada de WAN, tá? Ele tem apenas as interfaces do switch. Às vezes, tem ponto de acesso, só tem, inclusive, uma tomada só, que apenas para funcionar, para fazer a extensão Wi-Fi da rede, tá? E a parte Wi-Fi, obviamente dito, tá? Normalmente, esses roteadores, eles também podem ser configurados como ponto de acesso. Então, você entra na configuração deles, você passa ele modo router para modo access point, e aí passa a ser tudo tomado como se fosse switch. Ou, simplesmente, você não vai usar essa tomada WAN, ela vai ser desconsiderada. Ela vai depender muito do modelo, tá? Então, vai ser esse tipo de equipamento aqui que a gente vai configurar aqui no Packet Tracer para a gente poder fazer um laboratório, né? Tudo que a gente vai fazer aqui no Packet Tracer dá a fazer, na verdade, vocês podem fazer testando no equipamento em casa. Então, vou iniciar aqui, né? Voltar a compartilhar a tela, não esqueçam. Vamos lá, então, estou com o roteirinho aqui, já vimos a diferença aí, já comentei, tá, de roteador, tá? Para a gente poder ver o funcionamento, vamos pegar aqui um exemplo que já está até pronto aqui. Está abrindo o Packet Tracer. Aqui nós temos ó, um exemplo de uma rede, tá? Tem aqui um servidor da DHCP que ele está fazendo a distribuição de DHCP, tá? Ele está distribuindo dentro dessa faixa aqui, ó, 92.168.10.0, tá? Então, a rede 92.168.10. Aqui nós temos um exemplo de um roteador wireless, tá? Esse roteador wireless está naquela situação de que a porta dessa rede aqui está ligada na porta WAN dele, tá? E aqui é a porta switch dele, né? Vou clicar aqui nele para a gente poder abrir. Então, esse roteador aqui, ó, tá? A porta WAN dele, que é a porta para ligar na rede externa, é que está ligada nessa rede aqui, né? O switch, aqui dentro, tem 2 PCs, 2 computadores ligados em cada um, e o laptop, né, ligado pelo wireless, né? Então, se a gente pegar aqui, vou repousar o mouse aqui em cima, né? Eu não posso mexer o mouse, senão vou perder a informação. Mas se você pegar ali a informação de LAN dele, 192.168.21, tá? Então, a rede interna desse roteadorzinho, da suíte dele, está 192.168.20. E a rede, a porta que chama internet, que é a primeira delas, está lá 192.168.10.101, tá? Então, ele recebeu do servidor DHCP o endereço IP 192.168.10.101, tá? Vamos decorar esse endereço aí, 192.168.10.101, que ele vai ser importante para a gente fazer uma análise aqui, né? Então, o que acontece? Nós temos aqui a rede interna, o 92.168.20, e a rede externa, o 92.168.10, né? Vocês lembram quando eu falei do NAT, né? Eu falei o seguinte para vocês: a internet tem poucos endereços, então a informação sai quando um roteador desse distribui endereço IP na rede interna, ele joga na saída com um NAT, tá? O endereço válido é o endereço que ele tem, né? Então, se a gente for fazer um teste aqui, por exemplo, esse PC2 aqui, onde vai o endereço dele? Tá, 192.168.20.101.
eu clicar nele aqui, deitar aqui um pouquinho. Esse PC0 tem o endereço 92.168.10.102. Tá? Então, se eu vier aqui e pingar nele, desktop, command prompt, ping, -t, 192.168.10.102. Se vê funcionando direitinho, né? Então, PC2 fazendo ping aqui no PC0. E se eu vier no PC0 e tentar dar um ping no PC2? Né? Lembrando que o endereço do PC2 é o 92.168.20.101. Né? Então, vou aqui, PC0, desktop, ping 192.168.20.101. Né? Repara a falha. Né? A falha por quê? A gente viu que isso acontecia, né? Eu comentei com vocês quando estudou o NAT. Né? O NAT aqui, ele permite que a informação saia, mas ele não permite que a informação entre, né? Porque não existe roteamento. Essa rede aqui só conhece essa interface aqui do roteador, mas ele não conhece o lado de cá. Né? Mas como o PC2 consegue chegar aqui? Porque quando o PC2 ele é conectado nesse roteador, esse roteador é o roteador padrão de PC2. Né? Então, se a gente entrar aqui no modo de simulação da rede, vou botar aqui em modo de simulação, a gente percebe o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui assim. É enviado um pacote, tá? De PC2 para PC0. Esse pacotinho aqui. Quando a gente clica em cima do pacote, a gente pega as informações do pacote. Né? Pegando a informação do pacote, a gente percebe aqui, ó, camada de entrada, camada de saída. Isso aqui, o simulador está dizendo a informação que entra no roteador, a informação que sai do roteador. Se a gente olha aqui no nível IP, olha, endereço IP origem. Endereço IP origem do pacote que entra é 192.168.10.102. Né? Espera que tem... Então, tá errado isso aqui. Ah, não. Tá aqui, ó. É que eu peguei errado. Endereço IP origem continua ali de baixo, 192.168.20.101. Então, ele está vindo dessa máquina aqui. Endereço IP destino, 9218110.102. É para essa máquina aqui. Mas quando passar pelo roteador, como vai sair? O pacote vai ser, ó, endereço IP origem, 9218110.101. Então, repara que mudou de 20.101 para 10.101. Endereço origem, que era essa máquina, depois que passa pelo NAT, vai para o que seria a nossa internet, o endereço IP do roteador. Né? Então, quando a informação chega no destino, quando chega lá no destino, está passando aqui pelo switch, o switch ele só vai mostrar a informação da camada 2. Tá? O pacote que fosse respondido, a resposta vem para quem? A resposta vem para o roteador, a resposta não vai para o PC. Né? Se a gente olhar aqui no pacotinho, né, ele está respondendo para o 192.168.10.101. Né? Então, destino 10.101, que é o roteador. Quando a informação chega no roteador, o roteador vai fazer a conversão novamente. Né? A gente, ó, na entrada, o destino é o 10.101, mas ele converte para 20.101. Né? Chega direitinho lá. Né? E a informação chega bonitinho lá. O mesmo não vai acontecer com esse cara, porque não tem como chegar lá dentro. Né? Então, a gente consegue perceber aqui o funcionamento do protocolo NAT que a gente tinha estudado em sala. Tranquilo aí, gente?
Como a gente faz a configuração de um roteador? Vou botar aqui tempo real de novo. Tá? Vamos botar um roteador aqui. Né? Eu vou mostrar como faz, mas depois eu não vou fazer dessa forma para a gente poder ir mais rápido aqui. Tá? Mas se eu botar aqui dispositivo de rede, dispositivos wireless. Tem vários dispositivos wireless aqui. Eu vou pegar esse home router aqui e colocar aqui. Ó. Então aqui está um roteador. Né? Como a gente configura um roteador da nossa casa? Acabamos de comprar um roteador. Tá? Ligamos o roteador e vem com uma rede aberta. Normalmente o nome dessa rede é default. Tá? Mas pode ser, dependendo da fabricante, do modelo, podem ser outros. Tá? Mas beleza, eu botei aqui o meu roteador, já está funcionando. Eu pego o meu notebook, deixa eu pegar um notebook aqui então. Laptop, trocar a placa de rede dele, ele vem com uma placa Ethernet, né? Então a gente desliga, coloca uma placa Wi-Fi nele e liga. Então, repara que ele estabelece uma conexão automaticamente. Tá? É uma rede aberta. Esse cara aqui não tem nenhuma rede configurada nele, então ele vai conectar nessa rede aberta. Tá? Pode ser que numa máquina Windows você tenha que entrar lá e manualmente colocar, mas conecta direto, sem senha, sem nada. Né? O que você vai fazer então? Uma vez que você configurou, ele pega o endereço IP por DHCP. Então, se você vier no equipamento, você vai descobrir quem é o roteador dele. Né? Normalmente, essas informações vêm todas no manual, estão todas atrás do roteador. Mas, se por acaso não vier, como é que você descobre? Você vai olhar na configuração da máquina e está aqui, ó, Default Gateway 192.168.0.1. Então, esse é o endereço IP do roteador. Então, esse é o cara que você vai ter que configurar para conectar. Você vai lá no seu notebook, vai abrir o seu navegador web e vai colocar aquele endereço, 192.168.0.1. Só um pouquinho que ele está demorando aqui. Abriu aqui o navegador web. Então, 192.168.0.1. Pede usuário e senha, né? Aí você vai ter que ver no manual que é usuário e senha padrão. Normalmente é admin, admin. Tá? Vou botar aqui admin, admin. E aí você está aqui na tela de configuração. Isso aqui é a tela que você vai ter no seu notebook para configurar o seu roteador Wi-Fi. Tá? Aqui no Packet Tracer, é para facilitar a vida, a gente não precisar ficar fazendo essa conexão. Se você vier aqui no roteador e clicar em cima dele, né, já vai abrir uma tela igual que a gente viu para configuração de roteadores. Né? Ele já abriu, vai abrir uma tela para você configurar diretamente ele. Está levando um tempo a mais aqui que deveria. Né? Então, aqui, ó, no GUI, Graphical User Interface, quando você clica em cima, você já tem direto aqui a interface de roteamento, como se estivesse acessando por um outro computador. Tá? Então, a gente vai usar ela para configurar, para chegar a tempo. Uma dúvida por enquanto? Ah, pera. A gente vai, Rafael, vou mostrar isso aqui, tá? Você tem um botão de salvar a configuração. Isso é importante fazer em todas as telas. Se você mudar de tela, você perde a configuração. Né? Aqui assim, ó. Fechar algumas coisas aqui, que eu estou com muita coisa aberta. Tá aqui, você está na tela de configuração dele aqui, ó. Se você mudar essa configuração aqui, você tem que vir aqui embaixo e Save Settings. Tá? Se você mudar alguma coisa aqui, mudar, por exemplo, a parte wireless dele, toda mudança que você fez, você perdeu. Tá? Tem alguém com a mão levantada aí? Alguém quer falar? Deixa eu ver aqui. Isabelle. Isabelle, quer falar uma coisa? Ah, tá, peraí. Oi. Não, mais alguém? Professor,
Oi. É aqueles roteadores que não são como esse daí, que não tá, por exemplo, do trabalho que não tem que ir pelo CLI. Aham. Tem um comando, alguma coisa que usa para salvar a configuração que você mexeu lá? É o write memory. Tá? Vou botar Write, aqui no terminal. write. Write memory. Hum? Comando aqui. Ah, tá. Obrigado. Só Nada. acho que fez isso lá, ele vai salvar o que você mexeu nele, né? Tudo que você mudou, ele muda, ele salva. Ah, tá. Obrigado. Né? Deixa eu abrir aqui então um outro exemplo para a gente poder trabalhar. Deixa eu abrir um outro aqui. Né? Então, a partir dessa rede aqui, tá? Que é a rede inicial que a gente tinha visto anteriormente, nós temos aqui um acesso que vem na internet, tá? Tem um roteador, temos um PC na rede, temos um servidor DHCP e temos aqui um switch. Tá? Então, essa rede está funcionando. A gente quer agora estender essa rede colocando um roteador Wi-Fi nela. Né? Como é que a gente vai fazer isso aqui? Deixa eu voltar a ter acesso. Né? Então, vamos colocar o nosso roteador Wi-Fi. Né? Vim aqui, dispositivos wireless, botar um home router aqui. Tá? Então, beleza. Temos esse roteador aqui. Como é a configuração dele? Né? Então, a gente já viu que a gente entra com o notebook, configura com o notebook. Eu vou acessar direto aqui na GUI dele para poder ir mais rápido. Né? Então, aqui, GUI. Tá? Lembrando, isso aqui é o mesmo acesso que a gente teria para a tela do computador. Bom, isso aqui, essa forma, vai variar um pouquinho. Não varia muito, não, mas varia um pouquinho de fabricante, varia um pouquinho com o modelo até. Tá? Normalmente não é um menu no lado superior, um menu do lado esquerdo, tá? Mas isso é o de menos. O importante são as informações. Tá? Quando a gente chega aqui, ó, setup, a primeira configuração dele, Basic Setup, a gente tem que dizer o modo de configuração dele. Aí, conforme a gente muda essa informação, a gente vê que vai mudando o que está aqui, ó. Né? Inclusive, por exemplo, aqui, ó, o Wireless AP. Não tem nada para configurar. Quando ele está funcionando com AP, não tem que configurar nada no básico. Tá? Mas com o padrão dele é esse aqui, ó. Automatic Configuration DHCP. Quando a gente deixa nisso aqui, ele vai receber um endereço IP, tá? A partir da rede na qual ele se conecta. Lembrando isso aqui, ó, Internet Setup, Network Setup. Né? Lembrando, se a gente olhar atrás dele, na parte física, a Internet Setup é a configuração que diz respeito à porta internet, que vai ser ligada a outra rede. Né? E Network Setup é a configuração que é feita para a rede interna. Tá? Tanto cabeada quanto wireless. Então, aqui, quando a gente fala em Internet Setup, a gente está falando na configuração de acesso dele à internet. O normal é isso aqui, ó, configuração automática, DHCP. Ou seja, recebeu o endereço IP por DHCP. Agora, eu posso colocar roteadores sem fio e eu designar que eu quero que eles sempre estejam no mesmo endereço IP. Isso é mais fácil para poder configurá-los, né? Se mais para frente precisar mudar a configuração de cada um, eu já acesso eles diretamente. Então, eu posso vir aqui e botar endereço IP estático. Aqui eu boto tudo na mão, endereço IP, endereço, máscara subrede, default gateway, servidores DNS. Então, uma série de informações que eu posso colocar nele. Eu posso colocar ele como um servidor, um AP, um wireless. Né? Se eu botar ele como um AP, ele simplesmente vai ser um ponto de acesso, ele não fará a parte de roteamento, não vai fazer NAT, não vai fazer nada, ele vai ser apenas um extensor Wi-Fi. Posso colocar ele como bridge, aquele exemplo que eu dei para vocês de fazer uma rede ponta a ponta com ele. Então, eu boto um num lado, o outro no outro, e eu faço uma ligação wireless entre eles. Você vai ver como fazer. Né? Ou a última opção, PPPoE. PPPoE ele era usado antigamente. Tá? Hoje em dia é mais raro isso. É com redes ADSL, né? Que era, por exemplo, o Velox, onde você tem usuário e senha. Então, quando você bota PPPoE,
você tem que cadastrar um usuário, uma senha e um service name, que é dado pelo seu provedor de acesso. E aí você vai ser autenticado e vai receber o endereço IP, né? Esse PPPoE, hoje em dia, não, acho que já não vou dizer que não existe, não. Existe, claro, tá? Mas em grande senso, principalmente, já não se usa mais. Tá? Mas um Velox da vida ainda é feito por aí, né? Então, fazer o primeiro tipo de configuração, que é o mais normal quando a gente coloca ele em um determinado lugar. Configuração automática. Tá? E aqui é a configuração de rede. Repara o seguinte, a minha rede lá fora está o 92.168.10. Eu não posso colocar na rede interna a minha mesma rede está lá fora. Cada interface do roteador tem que ter uma subrede diferente. Como lá fora já está o 92.168.10, eu posso usar o 92.168.0. Tá? Mas eu poderia botar diferente? Eu poderia, por exemplo, aqui botar a rede 92.168.11. Né? Se eu boto a rede 92.168.11, né? Ele vai passar a trabalhar internamente com esse endereço. Né? Aqui, repara que a gente tem aqui embaixo um servidor DHCP. Né? O servidor DHCP, né? Deixa eu botar aqui de novo o 0 aqui para não esquecer, tá? Ele vai distribuir o endereço internamente. Né? Então, ele recebe via servidor DHCP endereço IP para interface externa, mas ele também pode distribuir internamente via DHCP. Se aqui tiver marcado como desabilitado, ele não vai ser um servidor DHCP. Se aqui tiver marcado como habilitado, ele vai ser um servidor DHCP. Tá? Então, no caso aqui, ele está distribuindo desde o 92.168.100 até um máximo de 50 máquinas. Ele está até aqui embaixo a faixa, ó, um 92.168.100 até 149. Tá? Aqui eu posso botar outras informações, DNS, se eu quiser. Tá? Essas informações, normalmente, ele repete o que ele recebe lá de cima. Tá aqui essa configuração aqui, gente. Estou tendo dúvida, vai falando aí. Tá? Aqui eu não mexi nada, vamos supor que eu tivesse mexido, né? Save Settings. Nunca posso esquecer de fazer isso. Save Settings. Salvou a configuração. Então, aqui é para a parte de rede, né? A configuração básica. Né? Se eu ver aqui em Wireless, clicar em cima, eu mexo na configuração Wireless. Esse cara aqui, ó, ele permite eu fazer configurações de redes diferentes. Tá? Então, eu posso ter uma rede de 2.4 GHz e duas redes 5 GHz. Tá? Então, os equipamentos que têm faixas diferentes, normalmente permite que você crie redes diferentes para cada uma delas. Tá? Então, vou botar aqui o nome da rede. O nome da rede está default. Vou mudar o nome da rede aqui para teste. Vou fazer uma rede teste. Teste. Né? E aí, uma coisa que costumam fazer na casa dos outros, né? Na rede 5 GHz, as pessoas costumam botar aqui, né, o nome, botar aqui, teste-5G. Tá? Isso aqui causa alguma confusão que eu vou aproveitar para falar com vocês. Tá? Só bota 5G para dizer que é 5 GHz. Mas 5 GHz, o correto seria você botar aqui 5GHz, 5 GHz. Tá? Você botando 5G aqui, muitas pessoas confundem com a rede 5G. Não tem problema nenhum confundir, não, mas é bom de saber do que a gente está falando. 5G é tecnologia de transmissão de dados por celular. E esse G do 5G quer dizer geração. Tá? A primeira geração de celulares não tinha designação 1G, foi a primeira geração. Quando mudou a forma de acesso à internet, melhorou um pouquinho, veio a geração 2. Aí vieram as redes 2G. E aí por diante, veio a terceira geração 3G, veio a quarta geração 4G, e agora está entrando a quinta geração 5G. Tá? Apenas para dizer geração. No Wi-Fi, você pode até botar 5G aqui no final, que é o que muita gente bota. Mas não confundir isso com 5G do celular. Nada a ver um com o outro. Inclusive, correto é botar 5 GHz. Né? Vou botar aqui nesse aqui a mesma coisa. Teste, 5 GHz. Só para diferenciar qual é a conexão. Por que é interessante diferenciar? Quando o roteador tem vários modos de acesso, talvez seja melhor você forçar a conexão no 2.4 ou no 5. Né? Se você está longe do roteador, você pode até estar vendo o sinal 5 GHz, mas você vai prestar atenção na potência.
Se a potência dele está muito baixa, vai ter muita perda. Tá? Então, não vale a pena conectar no 5 GHz, é melhor conectar no 2.4, embora ele seja mais lento. Tá? Mas com baixa potência, o 5 GHz tem uma perda muito alta, o 2,4 acaba ficando mais rápido. Tá? Agora, se eu estou próximo ao ponto de acesso, ao roteador, eu estou enxergando com uma boa potência de 5 GHz, é melhor conectar no 5 GHz, que você vai ter uma vazão maior. Tá? Então, quando você for conectar, é interessante você estar sabendo dessas informações. Então, isso aqui basicamente é só para dizer o quê? O nome da rede. Então, chamei de teste a 2,4 e de teste 5 GHz a 5 GHz. E aqui o wireless, o settings básico, né? Não posso esquecer de ir lá no final e salvar a configuração, né? Sempre que eu faço modificação, eu salvo. Próximo assunto aqui, ó. Wireless Security, segurança wireless. Da maneira que está, eu não tenho uma senha, uma criptografia definida. Tá? É importante eu colocar uma criptografia nesse equipamento. Né? Então, aqui o Wireless Security. Clico aqui em cima, entro na parte de segurança. Segurança do 2.4, do 5.1 e do 5.2. Está sem segurança. Tá? Aqui eu posso escolher alguns esquemas de segurança. Posso botar o app. Criptografia web, eu boto a chave de segurança. O app foi o primeiro tipo de criptografia. É inseguro, é fácil quebrar. Hoje em dia já tem algoritmo que quebra. Tá? Ele está aqui só por compatibilidade. Não é aconselhável utilizar o app. Você tem o WPA e o WPA2. WPA e WPA2 são novas tecnologias de criptografia. O WPA2 é mais novo, né? Então ele é mais moderno, ele é mais seguro. Então a gente vai usar o WPA2. E aí pode ser WPA2 personal ou enterprise. O personal é chave compartilhada, você bota uma senha de acesso. Tá? Essa senha de acesso, no mínimo 8 caracteres. Tá? E você pode escolher qual criptografia que você quer, AES ou TKIP. Tá? O TKIP, tá? Ele é mais antigo, ele é menos seguro. O AES é mais seguro. Tá? Mas também está aqui por compatibilidade com equipamentos mais antigos. Esse é o personal. Você pode ter o Enterprise. O Enterprise, você usa um servidor rádios. Um servidor rádios, você tem usuário, você tem senha. Tá? Então, quando você usa criptografia empresarial, você tem que entrar com usuário e senha. Cada usuário tem a sua senha. Então, você tem um controle de acesso mais rigoroso. Se você tiver disponibilidade no servidor rádios e quiser fazer isso, escolhe WPA2 Enterprise. A maioria dos acessos é feito com WPA2 personal. Vou botar aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Só para poder ficar fácil lembrar. Então, Ctrl C aqui, porque eu vou fazer a mesma coisa em todos. Ó. WPA2 personal. A senha. WPA2 personal, a mesma senha. E não pode esquecer de, né, salvar as configurações. Ô, João Pedro, botou licença senha? Tá. Deixa eu ver aqui o próximo. Algo que é um pouco mais raro, né, de ter nos roteadores, mas também é possível, é essa parte aqui, ó. Guest Network. Hoje em dia está aparecendo mais, tá? Mas isso aqui permite você criar uma senha para convidados. Né? Então, você pode, por exemplo, habilitar uma senha de 2,4, um SSID de 2,4 GHz para convidados. O que é isso aqui? Vamos supor que você tem um pequeno comércio e você quer botar um Wi-Fi e você também quer botar um Wi-Fi para os seus clientes poderem acessar. Né? Ou então você tem na sua casa a sua rede, você vai ter visitas, você não quer dar a sua senha da sua rede para as visitas que vão chegar. Então, você pode vir aqui e criar uma outra rede. Né? Uma rede, por exemplo, vou chamar aqui de convidado. Tá? E, né, botar o modo de segurança dela, uma coisa, WPA2 personal, vou botar assim ao contrário, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Com isso aqui, eu crio uma rede, mas é um outro BSS. Tá? Além de eu ter uma senha diferente para fornecer para os outros, ninguém precisar ficar sabendo qual é a senha da minha casa ou do meu comércio,
o AP ele não vai misturar o tráfego das duas redes. Então, a rede do seu comércio, que está você tira os seus pedidos, você tem a informação de caixa, tá a sua maquininha de cobrança, tá? Fica tudo numa rede à parte, não mistura o tráfego com a rede dos visitantes. Né? Então, dá uma segurança maior. Né? Agora, se você quiser que as duas redes vejam, você vai ter que marcar aqui em cima, né? Para permitir que elas se enxerguem. Tá? Então, essa aqui é uma alternativa interessante. Tá? E muitos deles, tá? Permite, inclusive, limitar a taxa. Você pode ter, por exemplo, a internet 50 megabits por segundo, você limita. Ó, convidado usa no máximo 10. Né? Para você poder também não pesar na sua rede. Tá? Rafael, a senha pelo CLI é aquela senha... seria o comando... Você vai entrar no modo de configuração, tá? A senha para entrar nele é a senha de enable. Então, o comando é enable, password, e aí a senha, se você quiser. Tá? Só que esse enable, password e senha, ele vai botar a senha em claro. Tá? A senha acaba ficando disponível lá no arquivo para qualquer um poder ver. Né? Para você botar a senha criptografada, para ninguém saber qual é o comando enable, secret e a senha. Não é bom usar os dois ao mesmo tempo, ou usa um ou usa outro. Então, esse guest network aqui. Olha, eu não me lembro, Rafael, o que está escrito, se tem que ser ou não. Se eu não escrevo, eu não cobro, tá? Se tiver escrito, tem que ser, aí tem que olhar lá. Depois a gente pode até olhar lá. Mas se não tiver escrito, não precisa não. Na dúvida, coloca criptografado até para ir acostumando, tá? É sempre melhor trabalhar com a criptografia. Né? Eu acho interessante botar criptografado. Tá? Bom, então o nosso roteador está configurado. Deixa eu salvar aqui a parte convidada. Então, beleza. Salvei aqui a configuração. Beleza, acabei de fazer essa configuração do roteador. A gente viu que foi rápido, tá? Não tem muita coisa que precisa configurar nele. Vou botar agora o notebook aqui. Um dispositivo final, um notebook. Vou ligar ele à rede. Tá? Vou pegar aqui, né, fazer aquela troca, botar uma placa de rede sem fio nele e ligar o notebook. Repare que não houve uma conexão automática. Né? Antes havia. Não houve por quê? O notebook ele procurou por uma conexão automática, mas todas as conexões estão criptografadas. Então, como é que eu me conecto? Né? O pessoal já sabe lá no Windows, né? Mas vamos ver aqui. Ver aqui, né? Ó, vem aqui na parte desktop, PC Wireless. Né? Então, ele não está associado a nenhum ponto de acesso. Tá? Repara aqui, ó, nenhum sinal. Aqui, ó, na parte de conexão, né? Vou dar um refresh aqui para procurar. Ó, ele encontrou as redes. Ó. A rede teste 5 GHz. Repara a potência, a qualidade do sinal. Ó. 97% para teste, 68% dos 5 GHz. Os 5 GHz chega normalmente com potência menor, porque ele cai muito com a distância. Né? Se eu ver se aqui, se eu botar mais longe, vai fazer alguma diferença. Dá um refresh aqui. Aqui, né, aqui não fez, só se eu estivesse no modo físico faria diferença, tá? Mas beleza, deixa eu deixar o notebook aqui. Bom, vou escolher um para conectar. Repara que tem todas as redes aqui, ó. Tem a rede convidado, que é aquela que eu criei para os convidados poderem entrar. Tem teste 5 GHz, tem teste. Vou conectar na rede teste. Então, clico nela, conecte. Ele vai pedir a senha, né? Aí a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conecte. Estabeleceu a conexão. Então, num equipamento na nossa casa que a gente fosse configurar, seria exatamente esse o procedimento. Tá? Exatamente esse. Uma dúvida até agora, pessoal? Por enquanto? Tá?
Faltou só um detalhe, né? Beleza, então o notebook, como eu conecto o meu roteador à minha outra rede? Eu estou usando ele como roteador. Então, a conexão, eu vou pegar aqui um cabo, eu vou conectar na porta internet. Eu reparo que eu tenho 4 portas gigabit dentro, mas eu tenho que usar a porta internet. Vou conectar a porta internet a uma porta aqui do switch qualquer. Aí agora eu tenho a conexão. Agora está tudo conectado. Né? O que aconteceria se eu tivesse ligado errado aqui? Tá? Tivesse pego aqui ligado na porta Gigabit Ethernet 2. Né? Vai funcionar? Né? O que vai acontecer é que, como eu liguei na porta de rede local, e o roteador está considerando que tudo isso aqui é rede local dele. Como ele faz distribuição de endereço DHCP também, ele vai começar a concorrer com esse servidor DHCP aqui. Um está distribuindo numa faixa e o outro está distribuindo em outra faixa. Tá? Os dois vão concorrer, um equipamento aqui pode pegar aleatoriamente de um ou de outro. E aí a rede começa a apresentar falhas. Tá? Porque eu tenho 2 caras distribuindo redes diferentes na mesma rede local. Então é preciso tomar cuidado na ligação. Tem que vir aqui ligar na porta correta. Falar mais um pouquinho aqui do roteador, algo que interessa a algumas pessoas aí, que é o seguinte. Lembra aquele teste que a gente tinha feito que uma máquina externa não conseguia acessar uma máquina dentro? Né? Não consegue por quê? Por causa do NAT. Né? Essa máquina aqui dentro está com o endereço IP mascarado. Tá? Esse endereço IP aqui ele não existe na internet. O que existe é o endereço de saída do roteador. Quando a gente viu no teste que a gente fez, quando o notebook tentar acessar esse PC, quando passar pelo roteador, o roteador vai mascarar, não vai conseguir fazer chegar nesse PC. Tá? Como eu faço? Eu tenho como fazer essa máquina ficar aparecendo lá fora? Tá? Tenho. Tá? É o que a gente chama de port forwarding. Tá? É um encaminhamento de porta. Nesse caso desse aqui, está nessa parte aqui, ó, Applications e Gaming. Tá? Isso é muito importante para alguns jogos. Você vê na documentação do jogo, você tem que abrir algumas portas. Então, nesse caso aqui, o que eu faria? Vamos supor que eu estou com alguma aplicação aqui no laptop que eu preciso que ela seja enxergada de fora, um jogo, por exemplo. E que esse jogo ele usa a porta 5, 6, 7, 8, 9. Essa porta não existe, espera. Vou botar 5, 6, 7, 8. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, dar um nome para a porta aqui, vou chamar jogo, tá? Só para ter um nome. Porta externa, 5, 6, 7, 8. Porta interna, 5, 6, 7, 8. Que eu posso fazer uma de portas diferentes, tá? Protocolo, eu posso fazer o TCP, o DP ou o buff, os dois, tá? Vou botar buff que vale os dois, tá? Para qual endereço IP? Aí eu vou ter que botar o endereço IP da minha máquina aqui. Né? No caso aqui, o meu notebook está com o endereço IP. Deixa eu ver aqui, ele pegou o endereço IP, 192.180.101. Né? Então, vem aqui e boto 192.180.101. E aqui, clicar em Enable, eu não posso esquecer de marcar. E depois, lá embaixo, salvar. O problema que eu estou tendo aqui é que, nesse momento, ele pegou o 101. E o roteador ele vai fazer esse endereçamento. Então, se alguém lá fora tentar acessar essa máquina, na verdade, vai tentar acessar o roteador. Quando eu tentar acessar o roteador vai reencaminhar para dentro para mandar para essa máquina aqui. Tá? Isso é bem importante para jogos e para algumas aplicações. Tá? O problema disso que a gente fez aqui, que a gente não deve fazer, é o seguinte, é que essa máquina aqui ela está recebendo por DHCP. Então, se eu ligar ela novamente, pode ser que no futuro ela receba outro endereço IP. E aí, das duas, uma, né? Eu vou ter, ou eu dou um jeito dela sempre receber o mesmo endereço, ou eu vou ter que toda vez vir aqui e mudar o endereço IP. Tá? Então, é interessante que quando eu faça isso, essa máquina eu configuro com endereço IP fixo. E eu coloco esse endereço IP fora da faixa de distribuição. Tá? Então, Pedro está falando que é um problema que tem, né? Queria poder abrir uma porta no roteador para poder sair externamente. É muito raro, João Pedro, um roteador que não tem essa possibilidade. Né? Tu deu bastante azar mesmo. Tá? Normalmente, inclusive, os roteadores que os
Provedores colocam, tem isso, né? Na minha casa aqui, no caso, é Claro. O meu aqui, por exemplo, é da Claro, tá? Eu tenho um roteador Claro, e a Claro me deu a senha e eu consigo entrar nele e fazer se eu quiser. Mas entra em contato lá com a operadora, fala que está tendo esse problema e perde a troca. Acho que eles trocam. Né? Pede para eles trocarem, fala que está precisando fazer isso, pede a troca. É muito difícil uma operadora não trocar um equipamento assim quando você tem esse tipo de problema. Até porque ela não vai perder, ela vai depois botar na casa de outro. É, Então, beleza. Deixa eu ver, vamos ver outra coisa aqui, tá? Então, já foi, tá, foi. Uma outra forma de você fazer isso aqui também, isso aqui você só encaminhou uma porta, tá? Tem uma outra área que é aqui DMZ, por exemplo. No DMZ você pode botar uma máquina para receber tudo, tá? Então, se você viesse aqui DMZ, eu poderia botar aqui, ó, endereço IP origem qualquer um, que é da máquina, né? Para o endereço IP 192.168, primeiro tem que habilitar aqui, 101. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, eu tenho um jogo que usa muitas portas, eu não sei quais são as portas, não estou conseguindo descobrir quais são. Eu boto na DMZ. Então, se eu fizer isso aqui, tudo que vier da internet vem para a máquina. É mais fácil configurar, porque eu não preciso ficar botando porta a porta. Mas é um problema de segurança, tá? Porque a sua máquina fica exposta na internet. Então, é bom você botar nela algum firewallzinho, alguma coisa para proteger ela. Tá? Mas é uma forma mais fácil. Vê mais um aqui, tá? Eu não estou salvando aqui, não, tá? Então, isso aqui, né? Administração. Isso aqui também é interessante vir na administração, porque quando você se conecta no roteador para configurar ele, você tem uma senha inicial. Lembra aquele usuário admin, a senha admin? Eu posso vir aqui e trocar a senha, tá? Vou botar a senha dele, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é algo que é importante de fazer também, né? Porque senão alguém consegue, por acaso, acesso ao seu roteador, de alguma forma, e coloca, se você tiver com a senha padrão, ele vai permitir. Remote Management é o seguinte, você só consegue configurar o roteador pelo Wi-Fi ou pela rede interna. Se você habilitar esse Remote Management, você também consegue habilitar ele pela internet. Não é uma boa ideia, né? Deixa eu salvar aqui a nova senha, 1, 2, 3, 4, 5. Salvei a senha. Então, já tenho o meu roteador completamente funcional e com todas as seguranças que eu preciso nele, né? Um último detalhe que também praticamente todo roteador tem é isso aqui, ó. Na administração, deixa eu abrir mais a tela aqui, um campo Firmware Update, né? Aqui você faz o download do novo firmware, do novo programa, você salva no seu computador, manda ali aqui, navega e você faz o upgrade, tá? E aí você coloca uma nova versão de software que você pode habilitar novas funcionalidades no roteador, tá? Existem, inclusive, grupos que desenvolvem firmware alternativos ao que vem no padrão, tá? Então, você, por exemplo, quer uma nova funcionalidade que o seu roteador não tem, né? O seu caso, por exemplo, João Pedro, né? Eu não aconselho fazer isso em um roteador de empresa, né, de provedor. Mas no seu caso, por exemplo, você poderia, vamos supor que fosse o seu roteador e que ele não fizesse esse port forward, tá? Você pode procurar na internet, existem alguns grandes grupos que fazem firmware, ver o modelo do seu roteador e instalar o firmware deles no seu roteador. Como essa parte de port forward é por software, você acrescenta uma nova interface. Mas aí você perde completamente a garantia e a segurança, a garantia e segurança, não, a garantia e o suporte do seu equipamento pelo fabricante, porque você vai estar botando software terceiro. Inclusive, a cara vai ser completamente diferente, né? Tem muita gente, tá, que gosta muito desses filmes alternativos. Eu tenho amigos que pegam o roteador, eles compram, eles já, a primeira coisa que fazem é mudar o firmware, é botar o firmware alternativo. Ele vem com muito, costuma vir com muito mais recurso. Aqui, se a gente testar se está funcionando, é só abrir o notebook aqui, vou dar um ping lá no servidor. Ping.
192.168.10.1. Esperar a primeira falha e ver se o resto vai. Tá? Funcionando normalmente. Tá? Então, a gente repara aí o seguinte, não é muita coisa para você configurar. Tá? Claro que tem as configurações básicas, principalmente as configurações de segurança. Quais são as basiconas? Muda o nome da sua rede Wi-Fi, coloca uma criptografia WPA2, né? WPA2 personal é super de boa, suficiente, né? Muda a senha de administrador do seu roteador, né? Vou botar mais uma coisa que dá para fazer aqui, tá? Não vou entrar em muito detalhe, não, mas aqui na parte de segurança, você ainda tem uma opção. Não, é restrições de acesso aqui. Deixa eu ver exatamente onde é aqui que eu não preparei essa. Pela verdade, eu nem sei se tem, tá? Mas é que os roteadores, você também, normalmente, você pode dizer quem pode conectar nele pelo Wi-Fi. Você pode botar endereço MAC. Você pode cadastrar todos os endereços MAC no seu roteador, tá? E aí você bloqueia qualquer outra tentativa de entrada. Fábio. Oi, pode falar. Tá ali dentro de wireless. Oi, tá falhando? Pô, fala. Dentro de wireless. Wireless. Deve ser quem isso aqui. Ah, tá aqui. Wireless MAC filter. Wireless MAC filter. Tá aqui. Obrigado. Obrigado, valeu. Então aqui você bota a relação de endereço MAC, ó. Você tem um notebook, um celular, qualquer coisa, esse aqui permite botar até 50. Você coloca o endereço MAC dos seus equipamentos aqui. Aí o cara pode ter senha, pode ter qualquer coisa, ele não vai conseguir conectar. Né? Então, você primeiro tem que habilitar e cadastrar. Então, isso é segurança para os mais paranoicos, né? Quiser garantir que segurança máxima, tá? Então, mais uma oportunidade de segurança. Tá beleza, gente? Bom, vamos fazer um pouquinho diferente agora, né? Essa minha rede aqui, eu já tenho um servidor DHCP, né? E quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou até dificultando o acesso, né? A gente viu aqui, por exemplo, esse PC não tem como acessar esse notebook, a não ser que eu bote uma conexão aqui, um port forward, né? Então, uma solução melhor seria o quê? Ao invés de eu ter um roteador aqui, né, eu teria um ponto de acesso, né? Então, se eu até tirar esse roteador aqui fora, fazer uma nova configuração aqui, eu vou botar um novo dispositivo wireless, um novo home router. Agora, vamos configurar ele aqui, configurando do zero, um dispositivo novo. Eu não quero ele como roteador, eu quero ele como ponto de acesso. Né? Olha, aparecer aqui para mim. Então, nas configurações dele, lembra aquela primeira configuração que a gente fez, foi pegar endereço IP automaticamente? Isso aqui ele está funcionando como roteador. Né? Eu vou botar ele como ponto de acesso. Para todas aquelas configurações que a gente fez aqui, ó, deixa eu botar elas aqui de novo. Rede interna, DHCP, tá? Isso nada existe mais, tá? Endereço IP nele, nada disso existe mais, que ele vai ser apenas um ponto de acesso. Ele apenas faz a conversão Ethernet wireless, tá? Então vem aqui e wireless AP. Ó, não tem mais configuração nenhuma a fazer. Então, salvei a configuração. Tá? O laptop não está conectado nele, porque o laptop está procurando uma rede configurada, né, com o padrão que a gente configurou nele. Vamos fazer a ligação física logo. Então, vou ligar um cabo do switch até a porta da internet. Está conectado. Vamos acabar de configurar ele agora. Então, vou vir aqui na GUI dele. Já está com ponto de acesso. Deixa eu garantir que eu salvei. Configurar a parte wireless. Né?
Para simplificar minha vida aqui, eu vou desabilitar os 5 GHz, tá? Vou deixar habilitado só o 2 GHz, né? Eu vou chamar esse SSID aqui dele de minha rede. Vou botar uma rede diferente. Então tá só o 2.4. Salvei a configuração. Venho na parte de segurança, né? Sempre por opção vou botar, então WPA2 personal. Botar aquela mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquela senha difícil. Tá? E salvar a configuração. Também é interessante ir lá na administração e mudar a senha de acesso dele, tá? Mas vamos fazer isso aqui só por enquanto, tá? Quando eu coloco ele como AP, eu não tenho muito mais o que configurar, tá? Eu posso até também botar aqui o Wireless MAC Filter para poder filtrar as áreas que vão acessar. Eu posso também criar uma zona aqui de visitantes, se eu quiser, tá? Mas, para um AP, isso aqui está suficiente, né? Já coloquei acesso, já coloquei a senha, tá? Como eu conecto a máquina agora no AP? Agora eu vou ter que ir lá no notebook, né? Vou procurar pelas redes que existem. Então, refresh aqui. Ele encontrou a rede minha rede, ó. Vou conectar nessa rede minha rede. Connect. Senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. Tá? Tá conectado. Repara agora que, como ele é um AP, ele faz parte dessa rede. Então, eu coloquei no modo AP, faz parte da rede. Quando eu estava no modo roteador, eram 2 sub-redes diferentes. Se eu olhar o endereço IP agora aqui do notebook, o 92.168.10.101. Ele está fazendo parte da rede 92.168.10. Quem é o PC aqui? Ele está configurado com 92.168.10.2. Se eu vier no PC e mandar fazer um ping, ping 192.168.10.101, o endereço do notebook. Ele vai acessar normalmente passando pelo AP. O AP, nesse momento, ele está sendo apenas o quê? Uma extensão da rede cabeada para a rede wireless. Tá legal essa diferença, gente? Entre botar no modo AP e botar no modo roteador? Eu vou até falar para vocês o que eu fiz aqui em casa, tá? Para ficar bem claro esse exemplo. Oi, fala aí. Você comentou aí sobre o Wireless AP. Desse jeito, ele desativa as portas do switch ou ele também mantém Não. o switch como um AP? Olha só, isso eu vou falar o seguinte para você, vai depender do modelo, tá? Mas eu também vou falar para você outra coisa. Nunca vi um que desabilitasse. Tá? Na verdade, fica tudo valendo como se fosse switch. Ele pega a porta internet, ele carrega para o lado switch e passa a ser tudo switch. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui como fiz a minha configuração aqui. Assim que eu achar meu mouse que eu perdi aqui. Ah, tá aqui. Né? No meu caso aqui, ó, a minha situação é internet e entrando num roteador da minha operadora. Né? Então, esse roteador ele já é Wi-Fi, já faz tudo, beleza, bonitinho. Né? Eu já tenho um monte de roteador aqui em casa, não quis comprar roteador mesh, né? Se alguém quiser comprar coisa nova, eu recomendo comprar, quiser estender a rede, eu recomendo estender por mesh, né? Por facilidade. Por desempenho, eu recomendo estender por cabo, né? Então, aqui em casa é o seguinte, eu passei um cabo, tá? E liguei no outro AP. Fui para um outro lugar, por outro cabo, por um outro AP, e desse outro AP, eu puxei um outro AP aqui, tá? Então, a minha situação aqui está sendo essa aqui. Então, eu estou estendendo a minha rede, então tem wireless em todos os pontos, são pontos wireless, tá? Aqui, obviamente, é a porta WAN, tá? Na verdade, é até a cabo, né, lá da operadora. Aqui eu liguei na porta do switch do roteador, nas duas portas do switch. Todos esses aqui eu configurei como AP, tá? Como AP e como AP.
E aí, por pura superstição, eu poderia ligar qualquer porta, mas eu liguei na porta LAN de todos os APs. Liguei na porta LAN, liguei na porta LAN, a porta LAN desse aqui repassa para a porta LAN desse aqui, e liguei na porta LAN. Né? Com isso, o que está acontecendo aqui em casa? Né? Por exemplo, o ponto mais distante, um equipamento lá está conectado, ele se conecta nesse AP aqui, aí via cabo ele chega até a internet, tá? Porque com isso aqui eu estou mandando tudo via cabo. Via cabo é mais confiável, não tem perda, né? A eficiência no final é maior. Tá? Comentei para vocês a parte do Wi-Fi Mesh. Tá? O que é o Wi-Fi Mesh? O Mesh seria uma outra situação, tá? Deixa eu botar aqui uma outra rede. Onde você tem a internet, aí chega no seu roteador. Esse roteador ele tem uma rede sem fio propagando aqui, tá? Você liga nele um equipamento mesh, e aí você liga outros equipamentos mesh. O que os equipamentos mesh fazem? Você bota tudo na mesma rede, eles encontram o melhor caminho sozinho. Então, por exemplo, eles podem encontrar esse aqui, encontra que o melhor caminho é por aqui. Esse aqui encontra que o melhor caminho é por aqui. Esse aqui ele até sabe que o melhor seria por aqui, mas pela distância tem perda. Então, o mesh se conecta nesse, que se conecta no outro. Né? Então, se você faz comunicações mesh, se você bota o Wi-Fi mesh, né? Assim que escreve, ele faz automaticamente essa configuração. Né? Por que eu não gosto do mesh? Não é não gostar, né? Ele é bom, tá? Mas ele faz por Wi-Fi. Tá? E aqui em casa, particularmente, que as paredes são muito grossas e dificulta a parte do Wi-Fi, eu não quis botar mesh, eu preferi botar cabeado. E eu tive a possibilidade de fazer cabeado, então preferi fazer. Mas as duas formas funcionam muito bem. Tá? Só recomendo que, se fizer mesh, use equipamentos da categoria AC, que são equipamentos que falam a mais de 1 gigabit por segundo, né, por questões de desempenho. Bom, nosso último teste aqui, tá? Eu não vou demorar muito mais não, gente, mas se alguém precisar sair, tudo bem. Tá? Nosso último teste aqui é fazer uma ponte de Wi-Fi. Né? Lembra que eu falei para vocês da ponte? Tá? Falei sobre usar o Wi-Fi para ligar? Vamos supor que você está num escritório aqui. Ó. Você tem um escritório. Aí, esse escritório precisa expandir, mas ele vai para um lugar um pouquinho mais distante, é difícil passar cabo, mas seria fácil fazer uma comunicação wireless. Né? Então, você pode fazer a comunicação wireless usando 2 roteadores desses. Tá? Então, você pegaria, né, um outro roteador não, desculpe, um outro outro roteador, né? O roteador Wi-Fi, tá? E a gente vai fazer a ligação deles wireless, só que vamos fazer como ponte, tá? Fazendo como ponte, a gente está dedicando o equipamento, tá, a fazer a ligação com o outro, exatamente como se fosse uma ligação por cabo. O comportamento dele vai ser exatamente como se fosse uma ligação por cabo. Só que ele vai fazer uma extensão de rede. Ele vai funcionar como uma espécie de AP, mas pendurado em outro wireless. Tá? Então, como a gente vai fazer isso? O lado esquerdo ele pode estar configurado como roteador, ele pode estar configurado como AP, ele pode estar configurado como qualquer coisa. Um dos lados da ponte que precisa ter essa informação de ponte, tá? No caso de configuração desse equipamento. Tem outros equipamentos que obrigam que os dois lados sejam pontes, tá? Mas é mais raro. O comum mesmo é esse que a gente vai fazer aqui. Então, para configurar a ponte, tá? Vou até mudar o nome da minha rede aqui. Ó. Vou fazer uma ponte e a minha rede agora vai chamar ponte. Eu vou deixar esse Wi-Fi exclusivo para ponte. Então, Save Settings. Repara que mudei o nome, já caiu a conexão do notebook. Né? O outro lado aqui eu vou ter que fazer a ligação em ponte. Então, eu venho nele. Primeira vez que abro, não está sendo muito rápido, não. Então, estou aqui nele. Tá? Então, a configuração dele, ele vem configurado como roteador. Eu quero o quê? Fazer uma ponte. Então, ó, Wireless Media Bridge. Tá? Eu vou fazer uma ligação por ponte Wi-Fi. Tá? Poderia fazer isso naquele esquema que eu falei de fazer em casa, doméstico? Tá? Poderia.
Poderia fazer a ponte com roteador comum também, não precisa ser mesh. A vantagem do mesh é que o mesh faz a ponte automaticamente. Aqui a gente está fazendo a ponte na mão. Né? Então, beleza, ó. Esse roteador aqui, né? É a mesma coisa que a gente estaria fazendo aqui, só que aqui foi cabeado. Aqui vai ser Wi-Fi. Né? Deixa eu botar ele para cá para a gente poder ver quando estabelecer a conexão. Nunca posso esquecer de salvar, então salvei a configuração. Né? E agora eu vou na parte wireless dele. Tá? Aqui eu não tenho nada para configurar, né? Mas eu venho aqui no Security. No Security eu vou dizer com quem eu vou conectar. Lembra qual foi o nome da rede Wi-Fi que eu botei aqui? Foi ponte. Então, rede Wi-Fi. O nome da rede, ponte. Eu tenho que botar na mão. Ele não vai ter um esquema de procurar para mim, não. Normalmente até tem, tá? Tem um botãozinho aqui do lado, você clica, aparece quem você pode conectar. A segurança que a rede tinha era WPA2 personal. Então, WPA2 personal, né? A senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E salva as configurações. Repara que já estabeleceu a ponte. Tá? A grande diferença de usar o Wi-Fi Mesh e utilizar isso aqui. No Wi-Fi Mesh, eu saio colocando os equipamentos na casa e eles sempre encontram automaticamente o melhor caminho. Isso aqui não é Mesh. Se não é Mesh, eu tenho que fazer a ponte na mão. Tá? Vou botar um computador agora aqui. Um novo computador. Vou ligar ele nesse roteador aqui. Tá? Vou pegar aqui uma... Deixa eu mostrar onde liguei, tá? Vou ligar no roteador no Gigabit Ethernet, na porta. Eu escolhi a porta de LAN. É que ele não gostou muito de mim, não. De novo aqui, ó. Gigabit Ethernet. Fecha Ethernet. Né? Então, fez a ligação. Como isso aqui é uma ponte, esse cara aqui está na rede local. Então, ele deve ter recebido o endereço IP desse servidor. Vamos ver se ele recebeu. Configuração dele. Ele está como estático, então ele não recebeu. Então, vou botar ele para receber por DHCP. Tá? Já recebeu o gateway. A interface fecha a internet dele. Recebeu o endereço 192.168.10.102. Ele recebeu. Normalmente, ele faz parte da mesma rede. Aqui, ó, 192.168.10.2. Dá um ping agora no 10.102, que é esse carinha aqui. Tá? Ping 192.168.10.102. Então, funcionando normalmente uma extensão Wi-Fi por ponte. Consegui até acabar no tempo, achei que ia passar um pouquinho. Tá? Então, gente, deu para acompanhar legal aí? Eu sei que é bastante informação, né? O nosso tempo não é muito, o conteúdo é grande, mas eu acho que aqui já deu para dar uma ideia boa de como configurar, né? Principalmente a diferença de funções do roteador que a gente tem, um roteador que a gente viu anteriormente, que é um roteador de núcleo de rede, para um roteadorzinho Wi-Fi, tá? A gente vê o roteador de núcleo, eles são diferentes, né? O roteador Wi-Fi, ele tem mais funcionalidades, tá? Principalmente na parte wireless, é mais voltado para resolver problemas de casa, tá? Ele faz pontes com facilidade, tá? Essa ponte aqui, como eu faria essa ponte com um roteador comum, vamos dizer assim, sem ser um roteador Wi-Fi, né? Eu ligaria um roteador aqui, ligaria outro roteador do outro lado, teria que colocar nele placas, normalmente placa de comunicação serial, que seria ligado a um rádio serial, então teria um rádio Ethernet. Tá? Essa solução que a gente colocou aqui foi uma solução mais barata, mas eu tenho a possibilidade de sair no mercado e comprar o que a gente chama de rádio Ethernet. É um rádio que numa ponta você liga ele na rede Ethernet, você liga na outra ponta também. Ele estende sozinho. Tá? É um pouquinho mais caro que um roteador doméstico, mas também funciona bem. Tá?
Mas a ideia dos laboratórios aqui era perceber a diferença de funcionalidade de um roteador doméstico para um roteador de núcleo, né? Um roteador de núcleo, realmente, ele é voltado para roteamento. Esse roteador aqui, se você olhar, ele não tem muitas possibilidades. Ele faz roteamento? Tá? É claro que ele faz, porque ele tem redes diferentes. Ele tem a rede interna Ethernet, tem rede interna Wi-Fi e tem a rede externa, que normalmente é a internet. E tem que haver roteamento aí para funcionar. Mas ele não tem muitas possibilidades de roteamento, ele não tem muitas opções para você configurar rotas nele. Ele não tem como executar protocolo de roteamento. Então, são equipamentos diferentes com finalidades diferentes, né? O mais importante de tudo é saber quando usar cada equipamento desse. Tá? Tranquilo aí, gente? Qualquer dúvida sobre a aula de hoje, ou então sobre o trabalho que é para entregar? Né? A parte do trabalho tem uma parte para fazer Wi-Fi, tá? Então, com o que a gente viu hoje, é mais do que suficiente para fazer a parte de Wi-Fi do trabalho. Uma dúvida? Quem é que tinha perguntado antes? Deixa eu ver aqui. O Rafael Zanobini tinha falado, estava com dúvida, dúvida já foi esclarecida? Aham, professor. Eu tirei alguma das dúvidas. Era mais essas dúvidas de comando e coisa assim, de como salvar a configuração do roteador na wireless, essas coisas assim. Eu fiquei assim, tem algumas coisas que eu tenho que tirar dúvida do trabalho para ter certeza se está certo, é que, por exemplo, você coloca lá para configurar uma conexão, né? Uma rede saindo, por exemplo, do roteador da saída gigabit do roteador, por exemplo. Aí coloca lá para colocar, por exemplo, 172, 168, 0. Só que ele não aceita 0, né? 0 ele fala que é uma máscara ruim, tem que começar a partir do 1. É, o endereço de rede esse. É o endereço da rede do roteador. O primeiro disponível é 1. Ele começa a partir do 1. Aí no gateway do computador que vai se conectar nele, tem que colocar esse endereço, né? Isso. Esse endereço. O da interface do roteador. A última coisa que eu tenho dúvida, que eu não tô com, que eu empaquei, foi na parte 4 do exercício, que eu não consigo nenhum módulo que eu coloco nos roteadores consegue aceitar a fibra ótica. Ah, tá. Vamos fazer aqui. Lembra o modelo do roteador qual era? Eu falei um modelo específico, não? Tô com ele aberto aqui. Lógico. Aqui só tem roteador. É que você mudou o nome, né? Só tem roteador 3, por exemplo. Deixa eu abrir o trabalho aqui, pera. Uhum. Mais fácil abrir o trabalho, né? Copyright. Vou pegar aqui. Posso só me achar aqui nos meus diretórios. Tá aqui. Trabalho. Ih, tô na disciplina errada, pô. Por isso que não tô achando nada. Uhum. Laboratório de computadores. 2. Tá, vou abrir ele aqui. Eu até achei um módulo que aceita o óptico, só que o roteador não tem esse, então eu não consegui fazer para avançar dessa parte. Deixa eu botar para cá. Lembra onde é? Se é escritório, fábrica, SP? É porque é para interligar os três. Aí, Tá. Então, beleza. Então, qualquer um serve, né? Deixa eu pegar aqui o ISP, então. Você pede para colocar a interface óptica nos roteadores do roteador do escritório, do da fábrica e do ISP. Esse da fábrica aqui, clicar nele. Né? Então, o primeiro passo é desligar ele aqui, né? Então, deixa eu desligar ele. Né? Isso aqui, ó. SPF. Uhum. Né? Você bota essa interface SPF, tá? Essa interface SPF, ela é só um buraco para você poder encaixar outros conectores nela, outras mídias. SPF é uma mídia genérica. Uhum. Tá? Não sei se você lembra, até comentei, mostrei um navegador, né?
Aí você tem um módulo de fibra, que é esse aqui, ó, é o SMD. Aí você encaixa o módulo de fibra dentro do SPF. Ah, tá. Encaixa um no outro, né? Tá? Então você tem que botar primeiro o SPF, que é a base, e depois botar o módulo de fibra lá. Né? Que, na verdade, é isso aqui, ó. Só para poder ficar visualizado. Vou botar aqui no Google. Só para poder ficar visualizado. Aliás, deixa eu pegar até o... Se você jogar na internet o módulo, você vê exatamente ele. Tá? HWC 1GSPF. Show. Buscar exatamente esse modelo aqui no Google, que a gente vai ver exatamente ele. Deixa eu escrever aqui. HWC traço 1 gigabit Ethernet traço SPF. É esse módulo aqui, ó, que você está botando, ó. Ah, tá. Esse módulo aqui, é bom que eu tenho até dois aqui também. Ele é um módulo que tem um buraco. Interessante que a imagem do lado já dá para a gente tudo, ó. Essa imagem do lado, ó, é encaixando no buraco a interface fibra, ó. Exatamente esse é o módulo. Então, o primeiro é esse aqui, onde é só o SPF. E o outro só está encaixando o SPF nela. Uhum. É uma peça que se encaixa lá dentro. Deixa eu ver se eu tenho... Vou botar de forma geral agora SPF aqui. Ah, tá. Aí o que se encaixa lá dentro é isso aqui. Ah, tá. Então agora eu consegui tranquilo agora. Era só essa dúvida que eu tinha mais mesmo. Então, Aproveitando, o roteador wireless que a gente tem que configurar um desses, faz diferença qual deles a gente escolhe para colocar? Porque, tá. tipo, tem o... Eu acho melhor usar o home router, que ele é mais completo, né? Porque os outros aqui são modelos próprios, aí eles têm algumas restrições. O home router aqui no Packet Tracer, ele é um modelo que, na verdade, não existe. Acho que talvez seja uma das únicas coisas aqui que é geral, tá? Que ele é feito para treinamento. Então, como ele é mais completo, eu acho melhor, é mais fácil usar ele. Uhum. Se você botar esse aqui, por exemplo, pode botar esse Wireless Router 0 aqui, no caso é o WRT300N. Isso aqui é um produto. Né? Uhum. Esse aqui é realmente um produto. Esse cara aqui existe. Né? Mas ele tem algumas limitações também. Eu acho que ele vai funcionar também para tudo que precisa fazer. Mas E, usa o home router que vai ser mais fácil. e entre o 2.4G, 5G, faz diferença? A gente escolhe ou pode só escolher um deles? Não, pode escolher qualquer um. Tá. Era só mais essa dúvida mesmo que eu tinha. Tranquilo. É mais alguém com mais alguma dúvida? Uhum. Tem problema, Lucas. Tem problema. Eu também configurei ele pelo Wireless Security. Eu não configurei pelo Quest Network, não. Faz mal ou é? Eu não configuro pelo? Eu configurei pelo Wireless Security. Não. Estando configurado, não tem problema. Ah, tá. É porque o configurar por um ou por outro é só forma, né? O importante é saber o que está fazendo, né? Ah, tudo bem. Era só essa dúvida mesmo, então, professor. Vou ter que sair aqui, então. Tranquilo. Obrigado aí. Bom final de semana aí. Bom final de semana. Então, pessoal, bom final de semana. E semana que vem a gente continua vendo a parte de cabeamento estruturado, né? Então, bom feriado aí segunda-feira. Sábado que vem a gente se vê de novo. Um abraço para todo mundo.